Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz ao seu coração. Saúde física, saúde mental, saúde nas suas emoções, muita saúde financeira para você também e muita sabedoria. Estamos falando neste mês de julho da importância de você ler as Escrituras e ler neste mês de julho o livro de Provérbios, que passa muitas instruções para a gente para uma vida melhor em todas as áreas. E hoje, se você está me acompanhando na sequência, hoje você vai ler o capítulo 8 de Provérbios. E aqui nesse horário, com as nossas pérolas de sabedoria, vou estar aqui passando alguns conteúdos, justamente para incentivar você, motivar você a se interessar por esse banquete da sabedoria, que vai abençoar tanto a sua vida espiritual, a sua vida psicológica, mental e também a sua vida financeira e, é claro, o seu relacionamento com o próximo, com a sua família, com seus amigos e assim por diante. E é interessante que no capítulo 8, eu estava aqui observando, que justamente é um dos capítulos, vamos assim dizer, mais poéticos e também filosóficos do livro de Provérbios, porque ele personifica a sabedoria, sabe? Apresentando-a como uma mulher que clama nas ruas, convidando as pessoas a ouvirem seus ensinamentos. Então, interessante que nessa introdução eu vejo aqui, por exemplo, o verso 1. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Olha que interessante. Então aqui tem um diálogo lindo que a sabedoria, ela clama, ela levanta a voz, né? A voz. Então é muito interessante porque ela também, a sabedoria, ela se posiciona em lugares altos, à vista de todos. E também ela faz um convite aqui à atenção e à busca por entendimento. Então quando você recebe uma instrução, você adquire ali uma instrução, e você entende aquela instrução e você coloca em prática aquela instrução, então é a sabedoria em ação, entendeu? É a sabedoria. Assim é com os princípios da palavra de Deus. A pessoa sábia, ela ouve a instrução de Deus, ela entendeu a instrução, aí ela diz, olha, eu vou colocar em prática essa verdade, porque isso aqui é sabedoria divina, é sabedoria para uma vida melhor. E então isso no verso 1 ao 5, é justamente que a sabedoria clama e levanta a voz, ela se posiciona em lugares altos, né, para ser observada por todos, e tem um convite aqui à atenção e também à busca por entendimento. Depois a gente vê aqui, do versículo 6 ao 11 do capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria, ela fala de coisas justas e de coisas retas. Porque a sabedoria também, ela está vinculada a Deus. Estamos falando de uma sabedoria espiritual, de uma sabedoria eterna. Ou seja, Jesus, na pessoa Jesus, o Filho de Deus, ele personifica a sabedoria, a palavra que está em Cristo Jesus. Então, ele quer que você tenha uma vida abençoada. Deus quer que você seja feliz com a sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Pelo fato de Deus querer tudo isso de bom e do melhor para você, é claro que tem a nossa participação. Em quê? Sermos sábios nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então Provérbios dá muitas dicas para você também tomar decisões corretas, né? E fazer boas escolhas na vida. Então a sabedoria, ela fala de coisas justas e retas. Seus ensinamentos são mais preciosos do que a prata e o ouro. Então a sabedoria vale mais que prata e ouro. E ele diz também sobre a importância de você adquirir sabedoria sobre bens materiais. Olha, isso aqui chama-se o valor da sabedoria. Eu vou falar o que eu disse semana passada, né? Salomão, que escreveu a maioria dos provérbios, né?
E justamente Salomão, muito jovem, com seus 20 anos, como rei agora, um cargo muito importante, um rei de uma nação, né, de Israel, ele então pediu a Deus sabedoria. Deus falou com ele em sonho, pede o que você quiser, eu vou te dar. E Salomão pede justamente sabedoria. E Deus deu para ele muita sabedoria, e por isso que a gente tem aqui o Provérbios, né, com muitas dicas aqui para a gente também aprender aqui na palavra, para ter uma vida abençoada e saudável, ouvindo a sabedoria de Deus, que está tudo aqui codificada, né, nas Escrituras, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, gente, a importância então da sabedoria. Ele diz aqui, por exemplo, no verso 6 ao 11 que eu estou explicando, ele diz assim, olha que bacana assim, o verso 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas, para o bem as entende e justas, para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Entendeu? Então a sabedoria, ela fala, a sabedoria está proclamando. Então você tendo sabedoria, você vai ter mais condições de administrar melhor, inclusive os bens materiais, as finanças, tá certo? Às vezes tem gente que tem muita riqueza material, mas não tem essa sabedoria, compreende isso? Então aqui está falando do valor da sabedoria. Então invista em sabedoria, busque na palavra, busque pedindo a Deus. Tiago capítulo 1 verso 5 diz, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá graciosamente ou generosamente. Então peça a Deus. E eu tenho certeza, se você realmente está nos acompanhando os episódios deste mês de julho, a gente vai continuar com esses minutos aqui, que eu digo que são as nossas pérolas de sabedoria, compartilhando, né, os provérbios neste mês de julho. Tá bom, gente querida? Vamos lá. Próximo, do verso 17 ao 21, ele fala justamente das recompensas da sabedoria. Por quê? A sabedoria promete recompensas aos que buscam. Se você buscar sabedoria, você vai ser recompensado. Ele também faz uma comparação entre riqueza e o valor da sabedoria. E depois ele comenta também sobre a generosidade da sabedoria em compartilhar seus bens. Está do verso 17 ao 21. Vou ler aqui uma parte aqui para você entender aqui. Olha que legal. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então aqui ele está falando justamente da recompensa. São várias recompensas da sabedoria. E me chama a atenção o capítulo 8, verso 17, ele diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E muitos até utilizam esse texto para orar de madrugada, porque supõe que orar é você falar, supõe não, ele está fazendo um comparativo, né? Se você orar de madrugada, você vai falar com o Deus da sabedoria. Então ele fala, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então supõe o quê? Quanto mais cedo, quanto mais novo você buscar a sabedoria, você vai achar. E essa sabedoria estamos falando de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é toda a fonte de sabedoria e conhecimento, está em Cristo Jesus. Então eu amo os que me amam. Olha que legal, ele nos ama. Aliás, Jesus, nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro e nós amamos a ele. Então quem o ama será amado. E os que de madrugada buscarem vão achar. Então busque, invista, procure, tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Inclusive, aproveitando aqui o Provérbios
do capítulo 4, que foi da semana passada, justamente o verso 7, ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então é isso, essa sabedoria do alto. Então leia a palavra de Deus, leia as escrituras e aproveite hoje para você ler então o capítulo 8 de Provérbios. Você que está seguindo certinho a sequência. E você vai crescer muito, vai desenvolver muito e vai ser bênção para todos vocês. Você e também a sua família. Depois do verso 22 ao 31, ele fala sobre a sabedoria e a criação. A origem da sabedoria antes da criação do mundo. Ele dá uma descrição também da alegria da sabedoria na criação e também nas obras de Deus. E ele fala também da presença, né? A presença da sabedoria nas obras da natureza. Olha que lindo aqui, do 22 ao 31, eu vou ler uma parte aqui, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha que legal. Então a sabedoria está dizendo o quê? A origem da sabedoria foi antes da criação do mundo, porque essa sabedoria está conectada direta com Deus, diretamente com o Criador, com o Todo-Poderoso, que está nele toda a sabedoria. Amém, queridos? Está gostando? Eu estou gostando demais, estou aprendendo muito e a gente vive aprendendo, né? Para a gente concluir, do verso 32 ao 36, encerrando Provérbios 8, ele faz um convite à obediência. Olha que sensacional. Ele faz aqui uma exortação para ouvir e seguir a sabedoria. Depois ele fala da promessa de vida e bênçãos para aqueles que a abraçam. Abraça a sabedoria, você vai ser muito abençoado. E ele fala também de consequências da rejeição da sabedoria, a perda da vida e da felicidade. Então quem escolhe a sabedoria vai ser feliz, vai ter bênção. Quem obedece aos princípios, à direção de Deus, vai ser abençoado. Agora, aquele que rejeita a sabedoria, que rejeita o próprio Deus, vai perder. Não vai ter uma vida com abundância. Vai ter uma vida mediana, vamos assim dizer. Mas quem escolhe a sabedoria, quem escolhe Jesus, vai ter uma vida e uma vida com abundância. Então nós encerramos para orar da seguinte maneira. Esse capítulo, ele enfatiza a importância da sabedoria em todos os aspectos da nossa vida, desde a busca por justiça até a compreensão do mundo ao nosso redor. Nós vemos aqui então que a sabedoria é o principal que nós precisamos. Busque a sabedoria e tenha um dia de vitória. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais uma pérola de sabedoria. Dentro do mês de julho, que estamos lendo o livro de Provérbios, incentivando os ouvintes a lerem a tua palavra. Espírito Santo, Espírito de sabedoria e de conhecimento e de revelação, venha sobre o teu povo, venha sobre os teus filhos e filhas. Que tenhamos um dia produtivo, frutífero e que o Senhor nos dê justamente capacidade e sabedoria do alto para termos um dia feliz e um dia produtivo. Em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, aqueles que semeiam o nosso ministério, aqueles que estão tendo sabedoria para plantar uma semente financeira no Agindo Deus. Que a bênção do Senhor repouse na área das finanças de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.